Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno Comunidade Leste. Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal é o nosso canal de estudo. Todas as semanas são postadas aqui estudos bíblicos, escolas bíblicas, direcionado a um povo que é cristão, direcionado a um povo que busca por conhecimento, direcionado àquele que quer aprender mais acerca da palavra de Deus. Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica. Eu gostaria de já orar para a gente dar início à nossa aula. E peço que você que está nos assistindo, compartilhe esse link com alguém. Se inscreva no canal, esse canal aqui é específico para estudo. Vai lá, se inscreva, faça um comentário sobre o tema de hoje, sobre a aula de hoje. Coloque lá o seu curtir, porque isso ajuda o Facebook a entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas. Vamos lá, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor Pai, por mais um dia. Queremos te louvar, Senhor Pai, por mais uma semana. O Senhor nos dá a condição, Senhor Pai, de postarmos aqui nesse canal, YouTube, nesse canal aberto, Senhor Pai, mais um estudo acerca da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Pai, porque nós temos nos alimentado com a Tua Palavra, que é viva, que é direção para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco nesse dia, aos nossos corações, daqueles que me ouvem, tanto nas suas casas, nos seus carros, nos seus trabalhos, onde quer que algum aparelho agora esteja ligado vendo essa aula, uma televisão, um celular, um notebook, que o Senhor seja o nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que nos convence, quem nos direciona, em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Amém, querido? Hoje, então, na nossa escola bíblica, nós vamos falar. Nós estamos no mês de outubro, né? Esse mês, no último dia do mês, o mundo secular comemora o Halloween, né? Que nós conhecemos aí como o dia das bruxas, né? As pessoas falam o dia das bruxas, o Halloween. E aí o tema dessa escola bíblica hoje é o cristão e o Halloween. Eu quero já de antemão deixar muito claro para você que está passando aí no canal, talvez você encontrou esse tema, encontrou esse título aí no YouTube e decidiu assistir. Essa escola bíblica é uma escola bíblica, é um estudo direcionado aos irmãos da nossa comunidade e também aqueles que são cristãos, que querem mais o conhecimento, né? Mas especificamente nós fazemos isso para que os irmãos, as ovelhas da nossa comunidade sejam alimentadas através do conhecimento. Tá? Então, assim, nós vamos falar coisas aqui que nós, cristãos, acreditamos. Então, eu imagino que talvez esse vídeo chegou por alguma pessoa que não é cristão e talvez você não vai concordar com algumas coisas que são faladas aqui. Eu quero deixar bem claro que isso aqui, esse estudo é um estudo baseado no que a palavra de Deus diz. Então é aquilo que nós temos como regra de fé principal, como instrumento principal de estudo, que é a palavra de Deus. Então, se você é alguém que não professa a fé cristã, se você não é um evangélico, um protestante, pode ser que você vai discordar. Tá? Então eu quero deixar claro que a ideia dessa aula não é causar polêmica, a ideia dessa aula não é causar engajamento no YouTube, não, é alimentar um rebanho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Eu gostaria que você ficasse atento. Se você quiser pegar um lápis, uma caneta, um papel, ou talvez aí no seu bloco de anotações do seu smartphone, para você anotar algumas informações importantes. Amém? Vamos lá? Então, primeiro eu quero lhe explicar, bem breve, de forma bem simples. Não quero entrar muito a fundo na origem do Halloween, mas eu quero te dar uma base, explicar um pouquinho sobre isso. Então, o Halloween é uma festa que é uma mistura, né, de uma festa pagã com uma festa religiosa, uma mistura. A origem dela ela é pagã e cristã e católica. Por quê? Eu vou te explicar. O povo celta, né, ela tem origem europeia, então o povo celta, eles acreditavam que nessa data, no dia 31, os mortos, no início do inverno, né, os mortos, os espíritos dos mortos voltavam para poder amaldiçoar as suas plantações,
para poder amaldiçoar os seus rebanhos, os seus animais. Então eles ficavam com medo dessa maldição dos espíritos mortos no início do inverno. Então o que eles fizeram? Eles criaram uma forma de espantar esses inimigos, esses espíritos, né? Tudo aquilo que nós vemos hoje como simbolismo, como símbolo do Halloween, a abóbora, o esqueleto, tudo isso era coisas que eles usavam para espantar esses espíritos, né? Então, os pais da Igreja Católica, né, lá por volta do século V, né, criaram, então eles pensaram, falaram, vamos mudar a característica, então, dessa festa, dessa comemoração, vamos trazer isso para o lado positivo. Então, eles criaram, no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, que até hoje é comemorado, inclusive, o dia de Todos os Santos, né, pela Igreja Católica. Então, eles criaram isso para tirar aquele ar dos celtas de que era algo mal. Então, eles falaram, nós vamos comemorar a partir de agora o dia de Todos os Santos, que seria um dia dos cristãos, dos católicos, que tinham boas obras. Então as suas boas obras não eram lembradas nesse dia, mas as práticas ainda do Halloween, as práticas do povo celta, né, continuou na madrugada, na noite do dia 31. Né? Então aí é aquilo que deu origem ao que nós conhecemos como Halloween. Tá? Então observa que foi uma mistura, a Igreja Católica tentando mudar um pouco a versão daquela ideia principal do povo celta, mas não deu tão certo assim as práticas na noite, no dia que antecede 1 de novembro, que é o dia 31, ainda continuou. Então, a palavra Halloween, ela tem uma origem em inglês, né, que é All Hallow Evening, que em inglês significa a véspera de Todos os Santos, ou seja, o dia anterior ao Dia dos Mortos, que a gente conhece como finados, né? Então, essa é a origem, de forma bem simples aqui, para a gente não ficar gastando muito tempo com a origem. Mas a origem é essa, tá? Do povo celta, eles criaram ali alguns objetos, algumas coisas, alguma forma para espantar os espíritos dos mortos que vinham para amaldiçoar a sua casa, suas ovelhas, seus animais, suas colheitas. Tá bom? Entendido? Então vamos lá. Então aqui a pergunta principal da nossa escola bíblica, que o tema é o cristão e o Halloween. A pergunta principal é, o cristão deve participar do Halloween? Eu queria que você pensasse mais, eu queria que você comentasse. Eu vou dar 20 segundos para você. Vai lá nos comentários, eu vou beber um pouquinho da água. Vai lá e comenta. O que você acha? Antes de ver aqui o que a palavra de Deus diz, qual que é o pensamento que nós temos, eu quero que você coloque o seu pensamento. O que você acha? Coloca aí, por favor. Vamos lá, o tempo está correndo. O cristão deve participar do Halloween? O que você acha? Escreve aí. Eu escolhi um texto. O Senhor me direcionou a colocar esse texto. Eu poderia ter colocado outros textos, mas o Senhor me direcionou quando veio esse tema na minha mente. Eu pude conversar com algumas pessoas, inclusive com o pastor titular da nossa comunidade, pastor Ivair, e me veio esse texto na mente, no coração. Olha só o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 23. Abra aí, por favor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20 a 23. Diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Aqui eu estou lendo a versão NVI, tá? Na nova versão internacional. Então vamos lá, de novo. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas. Preste atenção no versículo 23. Esse aqui é o texto principal da nossa escola, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, olha só, Paulo aqui, ele está tratando
com a igreja de Corinto, sobre algumas práticas que eles tinham de comer comida sacrificada, de se juntar com algum tipo de pessoa, com pessoas que não professavam a mesma fé que eles. Eles estavam com algumas práticas, eu também não quero entrar muito em detalhe nisso. Mas então Paulo está falando assim, olha só, eu não digo que o gentio, que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês, igreja de Coríntios, ou seja, nós hoje, por Jesus, sejam participantes com os demônios. Veja que eu usei esse texto, querido, não como forma de dizer que há demônios no Halloween, eu não quero dizer isso aqui. O que eu quero enfatizar para você, o que Deus me trouxe para trazer para você nessa aula, é o versículo 23. Olha só, Paulo dizendo a nós, todas as coisas são lícitas a você, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então a pergunta principal aqui é, o cristão deve participar do Halloween? E eu quero lhe fazer uma pergunta, por que você participaria? Poder você pode, você é livre. Afinal, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, inclusive liberdade da religião, não devemos ser religiosos. Mas aqui o fato não é ser religioso ou não. Não é ser alguém que tem uma crença boba, não. Mas por que eu participaria? Isso vai me edificar? Isso me convém? Então, assim, hoje o Halloween ele é muito impulsionado pelo comércio, né? As lojas, né? O comércio de fantasias, o comércio de lojas de épocas típicas, né? De festas típicas, festas de épocas, enfim. O comércio, de forma geral, tem colocado isso em alta, né, para poder vender os seus artigos, e as escolas têm aderido, têm feito lá na semana do Halloween, colocado as decorações, colocado a abóbora, que é muito usado, o esqueleto, o morcego, enfim, tem feito várias coisas. Isso tem sido muito impulsionado nas escolas. E aí, então, a pergunta é, o cristão deve participar do Halloween? Será que isso convém para você? Por que você faria isso, querido? Por que você incentivaria o seu filho a se fantasiar de um monstrinho? Ou por que você incentivaria o seu filho a ir lá para a escola, dia 31, comemorar aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de o Dia das Bruxas? Por que você faria isso? É lícito. Você pode fazer o que você quer, mas te convém. Te convém fazer isso como cristão, como alguém que comemora a vida e não a morte, como alguém que comemora o Cristo que vive, não os espíritos que já morreram, como alguém que tem a fé cristã como seu norte, a palavra de Deus como seu guia. Convém a você ficar se fantasiando, convém a você incentivar a sua filha a colocar um chapéu de bruxa, convém a você isso. Eu quero fazer você pensar. Talvez você estava esperando de mim uma resposta, mas na verdade a resposta é você quem vai dar, porque tudo te é lícito. Mas e aí? Convém? E aí nós encontramos alguns cristãos que dão algumas desculpas. Eu coloquei aqui algumas desculpas que algumas pessoas dão para poder participar dessa festa, para poder ir lá e se fantasiar e comprar os seus artigos, ir para a escola, ou talvez ir para as noites de eventos, enfim, festas a fantasias. Então algumas pessoas dão algumas desculpas. Olha só algumas das desculpas, eu coloquei apenas algumas que alguns cristãos dão. Alguns cristãos dizem assim, bruxa não existe. Bruxa não existe, o Halloween é o dia das bruxas. Então nada disso existe, então não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum participar, já que isso não existe. E aí eu quero lhe perguntar, será que não tem mal nenhum, querido? Será que eu preciso disso? Eu quero ler um texto com você. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Depois eu quero explicar um pouquinho, para você entender aonde eu quero chegar. Olha só, Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher, é assim que Deus te disse? Não comereis de toda árvore do jardim?
E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, porque então vocês vão morrer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha só o diálogo da serpente, da cobra com Eva no jardim. Você conhece o texto. Ô Eva, peraí, Deus falou para você não comer? Mas não dá nada não. Você não vai morrer não. Você pode comer tranquilo. Não vai dar nada não, você não vai morrer. Na verdade, o que ele quer é que você não conheça o bem e o mal. Se você comer, você vai conhecer. Olha só que estranho, querido. Por que Eva estava dando ouvido a uma serpente? Por que Eva iniciou um diálogo com uma cobra? Ela não devia se perguntar: o que eu estou fazendo? Se o meu Deus, aquele que me criou, aquele que me deu todo esse jardim, que me deixou livre para fazer todas as coisas, pediu para mim só não comer isso, por que eu estou dando ouvido para uma cobra? Observa que a cobra, ela tentou mostrar: oh, não dá nada não, isso aqui não faz mal nenhum. Será que nós não temos esse mesmo pensamento quando pensamos em algumas coisas, e aqui na aula de hoje sobre o Halloween? Será que esse pensamento não é um pensamento que passa na cabeça de algumas mães, de alguns pais, de alguns cristãos, que incentivam seus filhos a irem, a se fantasiar? Não dá nada não. Será que eu não preciso me perguntar: epa, peraí, onde isso vai dar? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou incentivando algo que nós já vimos no ponto anterior, que não me edifica, que não me convém? Tudo bem, é lícito, mas não me convém. Então, peraí, será que eu não preciso perguntar? Será que não é a cobra falando no meu ouvido? Será que eu não estou ouvindo uma voz de tipo, não dá nada não? Como foi a serpente falando para Eva? Olha só outro texto, lá de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim, ó: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Então olha só como o nosso inimigo é astuto. Olha só como o diabo ele é astuto. Ele não vai se manifestar de uma maneira feia. Não, ele se manifesta muitas vezes de forma sutil. Numa simples brincadeira. Numa simples... vai lá, vai numa festinha, não dá nada não. Cuidado com isso, querido. Cuidado com esse não tem problema. Cuidado com isso. Ai, deixa de ser religioso, pastor. Ai, pastor, não. O mundo está tão moderno. Cuidado com isso. Cuidado. Olha só, outra desculpa que alguns cristãos dão, né? Ai, isso aqui é uma festa cultural. Uma festa que veio lá da Europa. É uma festa, não, isso não tem problema. Né? Uma coisa, uma festinha. Olha só o que Efésios, capítulo de número 5, versículo 11, diz acerca. Abre aí, deixa eu dar um minutinho para você poder abrir. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 11. Olha só o que Efésios, capítulo 5, versículo 11 diz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, olha só aqui o que o texto está nos dizendo. Vocês precisam reprovar algumas coisas. Vocês que são cristãos. Vocês não podem andar de onda em onda, de modinha em modinha. Não sejam cúmplices das obras das trevas. Mas hoje nós vemos pessoas achando normal fantasiar os filhos de demoninhos, de bruxinhas. Ai, mas ela fica lindinha de bruxinha. Aí fica tão bonitinho de vampirinho. Querido, cuidado com isso. Cuidado com a sutileza do mal. Cuidado com as coisas ocultas que o diabo faz num tom bonito. Cuidado com isso.
Ouça o que a palavra diz, Efésios 5,11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Nós devemos reprovar, sim, algumas culturas. Devemos reprovar, sim, algumas coisas que vai contra a nossa crença, a nossa fé, aquilo que cremos. Tá bom, queridos? Olha só, outra desculpa que algumas pessoas dão. Ah, mas isso aqui é um simples comércio. É como outras festas, como, por exemplo, o Natal. É como, por exemplo, a Páscoa. É como, por exemplo, não sei, qualquer outra festa. Ah, isso é só comércio, pastor. Isso aqui foi o comércio que incentivou para poder vender seus artigos. Então não tem problema nenhum. Querido, eu quero lhe falar algo. Se essa festa, se essa comemoração de Halloween, ela não é o mal em si, ela é pelo menos a representação do mal. Se ela não é o mal em si, se talvez você quer minimizar isso, talvez aí no seu pensamento, você quer minimizar, então, essa festa, essa comemoração, então, pelo menos a representação, a aparência do mal, isso ela é. Isso você há de convir comigo, que pode não ser o mal, mas pelo menos a representação. Festa onde as crianças se vestem de preto, onde as crianças se vestem de bruxa, isso pelo menos a aparência do mal é. E aí a palavra vai dizer para nós que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Conselho para nós, que nós devemos fugir, correr da aparência do mal. Então, mais um ponto para você pensar, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou incentivar o meu filho? Se eu tenho tantas outras coisas para fazer, coisas que me convêm, coisas que me edificam. Não só me edificam, mas edificam aos outros. Amém? Olha só, um outro texto que eu coloquei aqui, que eu achei lindo quando Deus me deu ele, que é um conselho de Paulo à igreja de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Eu quero ler com você, é um conselho de Paulo contra a influência dos pagãos daquela época. Olha só o que Paulo está dizendo. Não se junte com descrentes para se unir com eles. Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e as trevas podem viver juntas? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um não cristão têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês e serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Olha, por que eu coloquei esse texto? Observa que Deus separou o seu povo. Há um desejo no coração de Deus de ter um povo separado. Um povo que não se une a qualquer coisa. Aqui Paulo está dando conselhos. Não se misture com os pagãos. Não se misture com aquele que não tem o mesmo Deus com você. Não faça sociedade. Não seja alguém que tenha comunhão, porque a luz não tem comunhão com as trevas. E aí, então, eu trago isso para essa aula sobre o Halloween. Se Deus tem o interesse de ter um povo separado para Ele, um povo que não se envolve com algumas práticas, por que então eu vou me envolver com o Halloween, com práticas que hoje nós vemos que é o simbolismo do ocultismo, simbolismo do satanismo, alguns símbolos do satanismo estão lá dentro do Halloween, algumas imagens. Por que eu vou fazer isso? E aí aqui no versículo 17 ele diz, o Senhor Todo-Poderoso, diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Então, querido,
Mais um ponto, mais um texto para você pensar. Por que que eu devo me misturar? Por que que eu devo fazer isso? Por que que eu devo ter essas práticas? Ah, mas na escola do meu filho tem. Eu sei, eu também, meu filho já estudou em algumas escolas. Eu tenho 2 filhos, o Benjamin de 7 e a Helena de 5. Eu me lembro um ano, o Benjamin era bem bebê, porque ele foi muito cedo para a escola. E eu não tinha, não era de ele comemorar o Halloween, não lembrava da data e acabei mandando ele nessa data para a escola, porque para mim era uma data normal. E quando eu fui buscar ele na escola, ele voltou todo maquiado, todo desenhado, assim, de vampiro. O Benjamin era um bebê. Meu Deus, eu vi aquilo e falei, Senhor, eu não fiquei bravo com a escola, nada, né? Falei só para a moça, falei, nossa, você maquiou ele também, um bebê, mas enfim, saí de lá. Mas eu sei que as escolas influenciam isso. Hoje, como que eu faço? Eu não mando. Eu não mando. Hoje o meu filho, ele estuda numa escola cristã, então eu não tenho problema de mandar, mas até o ano passado não. Então eu não mando. Dia 31 eu não mando ele para a escola. Ele fica em casa. Então você vai falar, ah, pastor, mas eu não tenho como ficar com meu filho, não tenho como deixar sem ele para a escola, então sente com seu filho. Ensine para ele. Estou olhando o tempo aqui, está acabando o nosso tempo. Explique para ele, conte para ele o que é o Halloween, tá bom? Queridos, olha só, para a gente começar a finalizar a nossa escola bíblica, 2 perguntas que eu quero te fazer. Isso aqui eu coloquei para instigar você a pensar. Será que essas crianças não terão amanhã uma maior facilidade de se envolver com algumas práticas satanistas ou ocultistas? Será que essas crianças que talvez os pais olham, ah, mas não dá nada não tem problema. Será que amanhã eles não vão ter uma tendência, uma predisposição a participar de algo como satanismo, como ocultismo, e essas práticas sim a Bíblia condena? Será que eu não estou dando uma brecha gigantesca para o meu filho olhar e falar, ah, mas não dá nada não, na infância eu me vestia, na infância eu me fantasiava, na infância eu participava. Será que nós já não estamos dando uma brecha para eles se acostumarem com as imagens, para eles se acostumarem com as fantasias, com a abóbora, com a morte, com... Será? Queria que você pensasse, você que é pai e que é mãe. Outra pergunta. Será que essa proposta, porque a proposta do Halloween, né, é uma brincadeira, doces ou travessuras, né, gostosuras ou travessuras, ou seja, doce ou arte, ou você me dá doce, ou eu faço uma arte com você, ou você me dá algo que eu gosto, ou eu te dou algo que você não gosta. Será que essa prática não está colocando dentro das nossas crianças, dentro da cabeça dos nossos filhos, o pensamento de tipo, se me fizer bem, eu faço bem. Se não me fizer bem, eu faço mal. Aí talvez vai ter aquele que está me ouvindo, não, pastor, que isso, pastor? Pô, deixa de ser religioso. Não está colocando esse pensamento, não. Bom, será? Essa é a resposta sua, que é um adulto formado, ou é a resposta do seu filho, que tem o seu caráter sendo formado, seu filho de 5, 6, 7, 10, 12 anos? Porque uma coisa é você pensar isso, a outra coisa é o seu filho que está sendo formado. Será que nós não estamos ensinando eles, então eu te dou uma coisa boa, ou você me dá uma coisa boa, ou eu te dou uma coisa ruim? Será que nós não estamos ensinando essa troca? Se você não me fizer o bem, eu vou fazer o mal para você. Porque ou você me dá doce, ou eu te dou travessura. Será que lá, na construção do caráter do seu filho, será que dentro da mente dele não é esse recado que ele está entendendo? Pense aí. E para finalizar, querido, eu quero voltar naquele texto que nós iniciamos, que para mim é o texto-chave daqui. O texto-chave. Texto de Coríntios, né? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam.
Então responde para mim. A pergunta principal era, o cristão deve participar do Halloween? Responde então você para mim. O que isso te edifica? O que isso edifica a sua casa? O que isso edifica o seu filho? E mais, agora eu vou pegar mais profundo. O que isso glorifica a Deus? Que a nossa vida, afinal, ela deve ser uma vida a glorificar o nome de Deus. Né? A própria palavra vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então, o que isso tem glorificado o nome de Deus na sua vida? Participar dessa festa, participar desse momento, participar desse ato, enfim, dessa comemoração, o que isso edifica? O que isso vai trazer para a tua vida de crescimento? Pense e responda a você mesmo se o cristão deve participar do Halloween ou não. Amém, querido? Eu não quero que você fique chateado comigo. Observa que eu apontei alguns pontos que a palavra de Deus nos traz. E se você ficou triste, saiba, já é o Espírito Santo te incomodando para algo. Pense nisso. Amém, querido? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado por mais uma aula. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos deixou, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade para nós, o nosso manual, aquilo que deve nos nortear. E, Pai, aqui a resposta para tudo da nossa vida. Aqui a resposta para todas as nossas perguntas acerca da Tua vontade. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus carros. Em nome de Jesus. Amém. Querido, não esqueça de compartilhar essa aula, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as próximas aulas. Deus abençoe.